Estamos a caminhar para um enorme choque no supply de Bitcoin. Vou-vos mostrar dados que comprovam exatamente o que acabei de dizer. Temos também novidades ao nível da injeção de liquidez nos Estados Unidos. Outras notícias também vão aqui ser referidas. E gráficos. Ontem perguntaram-me porque é que não mostrei nenhum gráfico. Hoje, lá vamos lá com os gráficos, meus amigos. Vamos a isso. Ora, vamos então a isto. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Crypto, o canal que te traz toda a informação mais relevante no mundo das criptomoedas. Portanto, se é a primeira vez que me estás a ouvir e se gostares deste conteúdo, subscreve o canal. Para todos os outros, é comentar, colocar um gosto, porque ajuda efetivamente o canal a crescer e a gerência agradece, ok? Vamos então avançar sem mais demoras e temos novidades, é verdade. Lembram seguramente da crise que aconteceu em março nos Estados Unidos, em que houve um problema com alguns bancos, alguns deles até ligados ao setor das criptomoedas. Lembram-se também que houve uma injeção de liquidez por parte do Fed e aquilo que nós podemos ver está aqui exposto neste pumpzito que nós tivemos aqui. Reparem o que é que está a acontecer agora. Nós estamos então em novembro e já estamos em níveis semelhantes ao que aconteceu em março. Portanto, aquela redução de injeção de liquidez, se isto faz sentido dizer isto assim, está a diminuir e nós estamos a ver novamente uma injeção de liquidez por parte do Fed. Este gráfico mostra muito bem isso, ok? O Fed Liquidity, como vocês podem ver aqui, a vermelho, tem vindo a subir e reparem a relação que existe com o Nasdaq, certo? Há uma correlação muito significativa, portanto tivemos uma queda, uma recessão em 2022 e desde 2023 que tivemos uma estabilização na injeção de liquidez por parte do Fed e agora está a aumentar novamente. E vocês sabem o que é que acontece quando nós temos uma injeção de liquidez nos Estados Unidos. Por norma, o dólar desvaloriza e se o dólar desvaloriza, o que é que acontece com ativos que têm uma inflação muito reduzida ou praticamente nula, como Bitcoin? Exatamente, tem tendência a subir. Portanto, e como eu costumo dizer, o mercado, este sistema financeiro está viciado em injeção de liquidez, porque é preciso pagar dívida, é preciso alimentar este bicho, este monstro todo que foi aqui criado. E, portanto, há ressacas momentâneas, como nós tivemos aqui, mas a tendência natural, na minha perspectiva, é de continuar a subir e não há limites. Atenção, não há limites. O que acontece é que as pessoas têm cada vez vidas mais difíceis porque o seu dinheiro vale cada vez menos. Infelizmente. Vamos agora falar sobre o Supply Squeeze. É um relatório da Grayscale, da Glassnode. Grayscale é outra coisa. Da Glassnode. E é muito, muito interessante e eu não posso deixar de vos trazer o que aqui vi. Portanto, primeira coisa, eles pelos seus dados, a nível de dados on-chain, constatam que o halving está previsto para 23 de abril de 2024. Evidentemente são datas que vão variando, mas segunda quinzena de abril, primeira quinzena de maio é onde nós devemos ter o halving, principalmente segunda quinzena de abril. E aquilo que nós podemos ver é que, por norma, depois do halving, o que é que acontece em todos os ciclos? Há uma subida do preço de Bitcoin, mais acentuada, menos acentuada, mas aquilo que nós podemos ver é que há esse crescimento. 2012, 2013 foi claramente o momento que houve maior impacto, ok? E depois tivemos, o segundo que teve maior impacto foi o ciclo de 2020, 2021, curiosamente até superior ao de 2016. Portanto, não é aquela tendência de retornos mais reduzidos com o tempo. Aqui que mostra-nos o halving a nível de desempenho do preço é que nem sempre é assim. Portanto, vamos ver de facto o que é que vai acontecer no futuro. O que eu quero vos mostrar também é a nível do Actively Trade Supply, ou seja, o supply que está disponível para trading. E aquilo que nós podemos ver é que ele está em mínimos, cerca de 5 a 10% que está neste momento disponível para o mercado. E isto é bastante reduzido. Normalmente são moedas que são transacionáveis até 150 dias ou até menos de um mês e também juros em abertos em futuros, certo? E agora reparem bem o que é que aconteceu. Eu acho que este gráfico é extraordinário. Eu ainda não me tinha apercebido da ligação até com o evento do Covid. E aquilo que nós podemos ver aqui neste gráfico é que representa carteiras que recebem moedas e também gastam moedas numa proporção semelhante.
Digno de nota é o declínio plurianual que começou em março de 2020, quando o mundo sofreu uma mudança sísmica provocada pela pandemia e pela resposta social a ela. Ou seja, a partir do momento que tivemos o Covid, independentemente do que aconteceu no preço e nós tivemos este pump monumental, aquilo que nós podemos constatar é que o liquidity supply e o highly liquidity supply diminuiu de uma forma muito significativa. Portanto, está a haver uma retenção clara de BTC. Reparem bem o que é que está a acontecer também nas plataformas. Nas plataformas, exatamente a partir do momento que tivemos o Covid, houve uma redução muito significativa de Bitcoin nas diferentes plataformas. E agora, isto é extraordinário. É que é mesmo extraordinário. Pessoal, se não estás a ver o gráfico, para lá o carro. Eu sei que muitas vezes o pessoal conduz para ver os meus episódios. Parem de lavar a louça, parem de fazer o que estão a fazer. Olhem para este gráfico. Este gráfico é mesmo muito interessante. Desde o crash do Covid, ou melhor, antes do crash do Covid, o que é que nós tínhamos? O GBTC, vamos chamar que é o papel dos custodiantes de nível institucional, ou seja, é o capital institucional. Antes do crash do Covid, o que é que nós podemos ver? Aquilo que estava nas plataformas, como por exemplo como a Coinbase, superava o GBTC. A partir do momento que nós tivemos o crash do Covid, há uma entrada fortíssima de capital institucional, certo? Através deste GBTC, do balanço deste GBTC que nós podemos ver aqui. E isto é muito relevante porque significa que houve um momento em que o mundo tremeu com o shutdown completo que nós tivemos a nível mundial e as pessoas olharam claramente para, quando digo as pessoas, é o pessoal que tem um mercado mais institucional, olharam claramente para Bitcoin com outros olhos. Não estou a dizer que foram all-in, nada disso, mas começou a haver claramente um interesse maior em Bitcoin a partir do momento de crise mundial. E infelizmente, crises é o que não falta. Crise é o que vai continuar a haver. Espero eu que nunca seja uma crise tão grande como a Covid, ou ainda maior como a Terceira Guerra Mundial, como por aí algumas pessoas têm receio, e eu também. Mas a crise pode, de facto, é um momento em que muda cenários e mudou claramente o cenário de Bitcoin. Vamos continuar a analisar aqui os dados on-chain. Pode-se argumentar neste momento que a oferta disponível de Bitcoin está em mínimos históricos em bases relativas. Neste momento, o Short Term Holder Supply and Exchange Balance está a 23,28%. Portanto, muito baixo o supply que está disponível para BTC. E aquilo que nós podemos ver é que existe uma divergência muito grande entre os hodlers, entre o Vault Supply e o Illiquidity Supply, comparativamente ao pessoal, à Bitcoin que existe no mercado, nomeadamente em exchanges, como acabei de referir. Reparem bem no gráfico a divergência. E isto o que é que acontece? Se há muita gente a reter Bitcoin, se há pouquíssima Bitcoin neste momento disponível, o que é que acontece? Existe, obviamente, uma pressão para o preço subir muito agressiva, porque é a lei tão simples da oferta e da procura. E se nós tivermos ETFs aprovados, certo? Que vamos ter, o que é que acham que vai acontecer quando o mercado institucional, com aquelas malas enormes de dinheiro, chegar à porta de plataformas e outros, eles também podem fazer over the counter, como se costuma dizer, e virem que não há muita Bitcoin? Esta procura excessiva vai de facto levar a uma subida do preço. Além disso, temos a questão do halving, como já mostrei num gráfico acima, que tem sempre um efeito relevante no preço de Bitcoin, certo? Pronto, já estão aí todos contentes desse lado, certo? Mas pronto, é aquilo que eu estou a ver. Aquilo que eu também agora queria-vos falar, deixa-me chegar aqui à frente porque são muitos gráficos e não vou estar a falar sobre isto tudo, é que nós podemos ver então que o Long Term Holder Supply, Liquidity Supply, Shrink to Fish, o Vault Supply, Circulation Supply, está de facto a aumentar. Mas não era isto que eu queria mostrar. Exatamente isto. Reparem agora o que acontece em momentos em que faz uma Realized Cap Components, ou seja, quando há uma realização de lucro. Nós ainda estamos muito longe desse momento e aquilo que nós podemos ver é que há momentos claramente de acumulação, que inclui, obviamente, o halving, e depois chegamos a momentos de distribuição. Reparem bem no gráfico que está aqui a verde e onde nós estamos. Temos, de facto, uma subida, certo? Há normalmente pessoal a realizar lucro, mas estamos muito longe daqueles níveis parabólicos que atingimos em 2021 e em 2017. Isto tudo para vos dizer o quê? Dizer-vos tão simplesmente
que a oferta disponível está neste momento em mínimos históricos e as taxas de armazenamento da oferta excedem a emissão atual por um fator de até 2,4 vezes. Isto vai dar um choque de supply brutal, mas mesmo brutal, pós-halving, meus amigos. Portanto, boas notícias, é aquilo que nós queremos ver para o mercado de Bitcoin, neste caso, e também das criptomoedas. E este gráfico aqui de autoria do Ruth, portanto estamos a falar do Bitcoin Spiral de Halving Cycle, mostra que os ciclos de 4 anos estão a bater certinho. Ele faz aqui, estas linhas determinam claramente o halving, os fundos e os topos, e aquilo que nós podemos ver é que nós já passámos o fundo, certo? E neste momento estamos a caminhar para o halving. Portanto, o melhor pós-halving, certo? Ainda está para vir. Portanto, ainda temos toda esta parte do queijo, olhamos aqui para isto, toda esta parte do queijo com uma subida de preço. Portanto, vamos ver de facto o que é que vai acontecer. Ele tem aqui um target, reparem, por ciclo, é muito interessante o que ele tem aqui, entre os $100, $1.000 a $10.000, entre os $10.000 e $100.000, e agora nós estamos aqui, podemos chegar aqui mais acima, entre os $100.000 e 1 milhão, obviamente não vai 1 milhão, isso não faz sentido, mas os 100 mil eu acho que poderão ser de facto possíveis neste ciclo. Vamos então avançar para falar sobre o patrocinador deste episódio, a NordVPN. Como tu sabes, é a forma como tu tens mais simples de te proteger, porque a tua morada fica obviamente escondida, tens uma garantia de reembolso de 30 dias, podes utilizar 6 dispositivos numa só conta, e eu acabei de adquirir, por causa da NordVPN, aproveitei a campanha que eles têm da Black Friday, não só para o pacote total, mas como vocês podem ver aqui, tenho no canto superior direito o NordPass Password Manager. Isto é muito útil para mim, porque eu não sei se é o teu caso, mas eu tenho imensas passwords de imensas plataformas, de imensas coisas, e eu mudo as passwords em todas. Portanto, é humanamente impossível eu decorar aquelas passwords todas. Portanto, não tenham sempre a mesma password para a mesma coisa, convém ter sempre passwords cada vez mais difíceis, e a grande vantagem nisto é que quando entro num site, ele automaticamente preenche o meu username, preenche a minha password, e eu não tenho que estar a memorizar esses passwords ou a ver o meu caderno ou tudo mais. Dá para telemóvel, dá também aqui para o computador, é tremendamente útil. E melhor ainda, custou-me 1,30€ para um ano. 1,30€ para um ano. Portanto, muito, muito top, e seguramente, provavelmente, deve estar interessado se és das mesmas pessoas como eu, que gosta de ter muitas passwords, que é aquilo que eu recomendo, meus amigos. Não tenham a mesma password, que é um erro muito grande, ok? Portanto, se estás interessado, tens um link na descrição deste episódio para aderir a esta oferta e pagar menos de menos 3 dólares, menos 3 euros, portanto 2,88€ ao mês no pacote de 2 anos, certo? Isto não inclui, atenção, a questão das passwords. Isso foi uma coisa que eu adquiri posteriormente. Bem, vamos avançar então para gráficos Bitcoin. Vamos resumir BTC de uma forma muito, muito simples. Isto é uma vista semanal e Bitcoin está neste momento numa resistência de um ascending wedge, ok? Um ascending wedge, por norma, é uma estrutura que é negativa, o que obviamente não é algo que nos agrade. Mas reparem, a diferença do preço é muito significativa. Nós, neste momento, por exemplo, a base aqui do canal neste dia está nos $27.000. Eu acho que qualquer retração neste momento será muito benéfica, mas mesmo muito benéfica. Bitcoin está há 1, 2, 3, 4 semanas a subir. Esta é a 5ª semana e temos neste momento, não é uma vela de rejeição, é uma doji candle que pode ser de facto uma vela que indica um topo local, mas também pode ser considerada como uma vela de pausa, certo? Portanto, vamos ver, há sempre dúvidas quando eu vejo este tipo de velas, vamos ver o que é que nós vamos ter para a próxima semana, mas se cairmos, tendo em conta que estamos numa resistência, já muito perto também desta resistência aqui dos $37.000, eu acho que não vai surpreender ninguém. Eu acho que até é algo que nós devemos preferir e torcer para que Bitcoin corrija neste momento. O mercado está muito, muito esticado e convém de facto ver uma correção. Níveis, reparem, esta linha amarela para mim é crítica, é das linhas que eu neste momento dou mais relevância ao nível do preço de Bitcoin. Tal como dei relevância quando o preço estava abaixo da zona dos 31, 32 mil dólares, a mesma coisa nós temos que dar relevância, porque ela tem que ser validada como suporte. Ainda não foi validada como suporte. Para ser validada como suporte, se é a primeira vez que estás a ouvir, tens que ficar abaixo, tens que fazer aqui um testezinho próximo a tocar na linha e depois começar então a subir. Se nós vimos isso, significa que toda esta zona aqui em baixo foi confirmada
como passado e que o preço não vai voltar lá nos próximos meses. E como estamos numa perspectiva de semanal, é mesmo uma questão de meses. Atenção que isto não é aconselhamento financeiro, nem eu sou a adivinhar o futuro, é apenas uma questão de probabilidades, como tu deves saber. Olhar também para o que está a acontecer para o mercado. Não é nada, não quero nada mostrar isto. Disparate, ainda não vamos lá chegar. É aqui assim. Ok. Aquilo que nós podemos ver agora é o Total 2. E eu queria falar sobre isto exatamente. Com o Total 2 e o Total 3. Isto é o mercado sem BTC. E aquilo que nós podemos ver é que, reparem bem, o pessoal diz, e com razão, que as altcoins estão muito esticadas. É verdade, as altcoins estão mesmo muito esticadas. As altcoins subiram 120%, 150%, 170%, 200% nos curtíssimos espaços de tempo, cerca de um mês. Portanto, isto é claramente um pump muito, muito expressivo. Mas aquilo que nós podemos constatar, fazer um zoom out, é que nós estamos apenas e só numa zona de acumulação. Isto não é um bull market em altcoins. Isto é uma zona de acumulação. Porque desde junho de 2022 o preço só tem lateralizado. E, meus amigos, quanto maior é o tempo de acumulação, maior será os ganhos no futuro. Isto, por norma, é assim que acontece, certo? Mais uma vez, não estou a prever o futuro, nem aconselhamento financeiro. Mas nós vimos exatamente isso que aconteceu em 2018 a 2020. Todo este espaço temporal aqui foi um período de acumulação que depois levou ao pump que nós vemos. E a mesma coisa está a acontecer no Total 3. O Total 3 também, agora excluindo Ethereum, podemos ver exatamente isso. Até vou ligar aqui o meu indicador para vocês perceberem melhor o que é que está a acontecer. Estamos a fechar aqui estas moving average de 21,55 períodos na semanal, estamos já acima da VWMA, ou seja, estamos muito próximo destas zonas. Constatem aqui assim o que é que aconteceu ao nível das moving average. Evidentemente nós estávamos numa resistência como estamos agora, mas o ponto é mais ou menos este, certo? Nós depois tivemos o halving que foi mais ou menos em maio, foi mais ou menos aqui que tivemos o halving, depois o preço então começou a subir. Aqui ainda faltam alguns meses, significa que ainda estamos um bocadinho adiantados relativamente ao ciclo anterior. É toda a pressão também dos ETFs, das notícias dos ETFs. Mas podemos constatar de uma forma muito simples que o que está a acontecer é efetivamente bullish. Vamos ver se temos uma retração a estas moving averages e aqui à VWMA, que era muito, muito, muito útil para Bitcoin. E agora quero também mostrar-vos então este gráfico, que era isso que eu estava a dizer há bocado. Reparem bem o que é que nós temos aqui no mercado das altcoins. Temos um indicador que é o QST a dar um sinal de buy que já não acontecia há 3 anos e meio. Portanto, isto é efetivamente bastante relevante e temos aqui uma estrutura também de duplo fundo que nós podemos constatar no mercado das altcoins. Portanto, muito, muito espaço ainda temos para as altcoins nos próximos meses. E também dizer que a dominância de Bitcoin está num momento muito importante. Estamos numa zona de suporte diagonal e suporte horizontal, como vocês podem ver, portanto é um momento de reação. A dominância de Bitcoin deve subir, ou supostamente tem que subir, nas próximas semanas, se nós queremos ainda dar como certa esta tendência de alta, como vocês também podem constatar aqui pelo meu indicador. Aquilo que eu acredito é que nós ainda podemos atingir esta zona aqui dos 58% até 60%, muito se calhar ligado a questões da aprovação do ETF, que pode levar, de facto, tornar Bitcoin no centro do palco, novamente levar a um push bastante significativo. O que eu gostaria de ver, isto já sou eu a querer sonhar, também já sou eu a sonhar, não estou a dizer que vai acontecer. Eu gostava de ver o RSI, que está a fazer aqui um teste aqui na sua linha móvel, a fazer um novo pump, uma nova subida e a fazer uma divergência negativa na semanal. Ou seja, o preço subir, ok? Que subir até aqui ao meu target, isto é um mundo perfeito, certo? Subir aqui ao meu target, o preço aqui também subir e fazer uma divergência negativa no RSI. Isto, se acontecer, vai ser muito bullish para quem quer migrar BTC para altcoins, porque o risco é efetivamente mais baixo. Temos o RSI a perder força, significa logo que o mercado está esgotado ou está a ficar esgotado e estamos já com 60% da dominância do mercado em Bitcoin. Ou seja, a probabilidade maior é efetivamente de uma descida a curto, médio prazo, longo prazo já não interessa. Mas mesmo que suba, já não é uma exposição de risco tão elevada como entrar, por exemplo, aqui. Aqui não fazia muito sentido converter BTC para altcoins, certo? Portanto, isto é sempre um gráfico que eu tenho muita atenção para a minha estratégia pessoal de conversão de Bitcoin para altcoins, certo?
Aqui também posso dizer, no curto prazo, que podemos estar perante uma divergência negativa, aqui pelo CryptoBullet, aqui pelo tweet do CryptoBullet, e nós podemos constatar também isso, exatamente aqui, que nós podemos estar perto de uma queda, porque tivemos ontem uma vela negativa muito, muito desagradável, depois uma vela bullish, mas isto foi uma rejeição muito feia. Portanto, eu começo a achar sinceramente que nós vamos perder esta tendência. Há, porém, um indicador que pode mostrar que as coisas ainda podem ter mais pernas ainda para andar, porque é ao nível do funding rate. O funding rate de facto está vermelho na maioria das moedas, mas reparem, Bitcoin, por exemplo, na Binance já não está com um fator vermelho. E se formos ver o heatmap, reparem, o pior foi na altura ali de 11 de novembro, 12 de novembro, é que isto estava de facto muito, muito esticado ao nível do funding rate, estava muito elevado. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Entrar em longs, em futuros, pagava-se muito, certo? E normalmente o mercado funciona assim, as longs pagam aos shorts pagam aos longs. E aquilo que nós podemos ver é que isto já não está a acontecer. Tirando IFI, que está completamente doida, não é? De resto, o funding rate não está muito, muito esticado, significa que o leverage a pressão de leverage diminuiu um pouco, o que ajuda o mercado a respirar. Vamos então ver outro aspecto. Eu acho de facto que o mercado está esticado. E este gráfico mostra-vos que há momentos certos para entrar no mercado e há momentos que nós não devemos entrar no mercado. Isto é a minha perspectiva pessoal. Eu já fiz todo o meu posicionamento em BTC e Ethereum em bear market, como vocês sabem. Quero reforçar a minha posição de Solana, que também já disse, mas eu também já me posicionei bem para Solana, mas queria mais e o preço disparou. Mas eu estou à espera exatamente de uma destas correções. Não há subidas verticais, meus amigos, que não tenham retrações. Isso é humanamente impossível. Portanto, isso vai acontecer, é um dado concreto e factual. Isso posso garantir. Atenção, posso mesmo garantir isso assino por baixo. E aquilo que nós podemos ver, por exemplo, no bull market de 2015 a 2017, finais de 2017, nós tivemos sempre retrações. 34%, 39%, 25%, 36%, 37%, 32%, 38%, 39%, 28%. Em 2020 tivemos uma retração de 17%, outra de 60% devido ao crash do Covid, que supostamente isto não iria acontecer. Mais tarde tivemos uma de 21%, 31%. E neste momento já tivemos uma de 22%, 19%, 22% novamente. Portanto, ter uma nova retração de 22%, 15%, whatever, vai nos levar a rondar os 30 mil $30,000 por Bitcoin, ou até mesmo mais abaixo. E isto, se acontecer, é efetivamente benéfico e natural. Portanto, aquilo que eu já escrevi até numa comunidade privada foi: não me estou a posicionar em shorts, porque eu acho que o mercado não está virado para isso, já está numa tendência de alta. Eu acho que é muito arriscado. Eu não gosto de arriscar muito, principalmente em mercado de futuros. E não estou neste momento a posicionar em novas longs, porque estou à espera exatamente de uma retração do mercado. Isto é aquilo que eu estou a ver e é aquilo que eu faço para a minha gestão de risco. Mais uma vez, não é aconselhamento financeiro. Dizer também que o presidente de El Salvador teve uma tirada excepcional e uma estratégia top, porque desde o dia 16 de novembro de 2022, referiu no seu tweet que ia passar a comprar uma Bitcoin todos os dias. Todos os dias. Portanto, reparem bem o lucro que está a acontecer em El Salvador com o BTC. Portanto, estou a torcer por El Salvador. Notícia sobre Solana, porque está a ter, de facto, interesse já das grandes instituições. Por exemplo, a ARK Invest já olha para Solana e agora esqueci-me o nome dela, caramba. A Cathie Wood. Referiu que Solana é mais rápida e mais económica que Ethereum, e vocês sabem que Cathie Wood é uma super bull em Ethereum, certo? Também dizer que Solana está neste momento a ter forte interesse do fundo da Grayscale, que o Gasol chegou a ultrapassar os $200 na semana passada. Nós já vimos este filme com Ethereum, certo? Também dizer que a smartphone de Solana é vulnerável à exploração crítica, revela a Certic. Certic é uma plataforma que faz testes ao nível da segurança e tudo mais, e é bastante conceituada, e a Certic dizer isto deixou-me logo um pouco preocupado para quem, obviamente, detém o telemóvel de Solana. Eu não o tenho, mas não deixa de ser relevante. Portanto, eles dizem que é vulnerável a um ataque que pode colocar qualquer criptomoeda armazenada nele em risco extremo. A Solana Labs diz que por trás da blockchain e do telemóvel, que nega completamente estas alegações, chamando-as de impressivas. A Certic acrescentou que a vulnerabilidade em questão permite que um invasor com acesso físico ao telefone carregue um firmware personalizado contendo o backdoor root. Mas eu estive a ler mais, e o que diz a Solana Labs
Faz algum sentido. Desbloquear o bootloader é um recurso avançado do Saga, que é o teu nome de telemóvel, e está desabilitado por padrão, disse Solana Labs no seu comunicado. Desbloquear o bootloader não é uma vulnerabilidade de segurança. Um utilizador deve permitir explicitamente que tais alterações sejam feitas no seu dispositivo, e essas alterações só podem ser feitas por um utilizador autorizado que detenha o telemóvel. Portanto, Solana Labs explicou ainda que o desbloqueio do bootloader exige que o usuário execute várias etapas, mas isso precisa de uma autenticação prévia. Além disso, este desbloqueio apaga o dispositivo e o telemóvel emite vários alertas sobre isso, segundo a Solana Labs. Em resumo, é preciso roubar o telemóvel e ter a pessoa que é proprietária do telemóvel ao lado para chegar a este nível de colocar em risco o telemóvel de Solana. O risco existe, é verdade, mas que é um bocadinho difícil isto acontecer, certo? Vamos agora também falar sobre Celestia. Celestia tem tido um hype muito grande, é um token novo aí no mercado. Um disclaimer, eu tenho Celestia que comprei, como vocês estão a ver aqui nesta linha cá em baixo. Vantagem está no meu primo e meus amigos, porque o pessoal já sabia de Celestia. Portanto, estou com um ganho bastante interessante, provavelmente tenho que tirar aqui alguns lucros, mas também dizem que o preço pode cair porque nos próximos 365 dias cerca de 998 mil tokens da TIA com valor superior a 5,8 milhões serão despejados diariamente no mercado. Portanto, o supply líquido neste momento é bastante reduzido ao supply que irá existir nos próximos tempos. E esta noção do supply total que está no mercado ou não total é muito importante para vocês perceberem o que é que pode acontecer ao preço. Portanto, isto pode ter uma correção, exceto, obviamente, se houver uma pressão de compra muito grande da TIA e então que impeça o mercado de cair. Mas provavelmente eu vou tirar algum lucro, que isto também já se esticou bastante. Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Subscrever, comentar, habilitem-se à entrada do meu primo. Precisamos ter 500 gostos por episódio. Vamos ver se chegamos a este episódio. Os outros ainda não chegamos. Estou a torcer para que isso aconteça e que eu quero vos dar acesso ali ao meu canalzinho de uma forma gratuita. Meus amigos, divirtam-se, beijinhos e abraços e vemo-nos para a semana. Tchau, tchau.